Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Paulo Edson. O Paulo Edson estava contando que ele estava em Ilhabela, começou uma chuva muito forte, ele se escondeu embaixo de uma árvore e tinha um folder no chão, ele pegou o folder e leu. Então, agora, ele continua a história aí sobre o Cavendish. Então, esse folder era um panfleto turístico, e a primeira imagem que tinha nele era era o mapa da ilha, uma cruz e um baúzinho de tesouro. Aqui é uma ilha onde se escondeu piratas. Não falava o nome. E eu fiquei encafifado, eu falei, nossa, eu preciso descobrir. E eu corri para o centro da cidade, né? Porque na internet era 96, isso não era todo lugar que tinha internet. E foi num café que tinha internet, um desses cybercafé, que eu entrei, procurei Pirata de Ilhabela, descobri que era o Thomas Cavendish. Eu encomendei, descobri que tinha um livro facsímile do manuscrito dele, contando a passagem dele, a tentativa da segunda viagem que ele fez, ele iria fazer ao redor do mundo em 1591. E quando me chegou o livro, eu falei, poxa, eu não tinha nada em português, nada em português, tinha só citações muito superficiais sobre ele, em qualquer fonte que eu procurava. Bem, eu comecei a traduzir o manuscrito dele. É um inglês antigo, inglês seiscentista, como eu te disse, né? Inglês de um pirata que nem tinha um tanto esmero assim com a língua, né? Um amigo meu de história falou, poxa, rapaz, você tem uma joia na mão, você tem que propor isso com uma dissertação de mestrado na USP em tradução. Falei, será? Vai lá, tente. E eu fui. Um dia eu fui para a USP, conversei com uma professora, a Estela Tainin, foi super gente boa, falou, olha, esse tipo de trabalho é com o professor John Milton. O professor John Milton, ele é um professor, talvez um dos maiores nomes em tradução aqui no Brasil, né? Ele era professor, agora ele se aposentou, ele era professor na área de língua inglesa, literatura inglesa. E eu fui conversar com o professor John, né? E eu senti que ele gostou muito da ideia de início. Falei, olha, comece a fazer as aulas como aluno especial e vamos transformar isso num projeto, né? Aí eu escrevi o projeto. Eu lembro que foi um processo muito rápido. Em 6 meses eu já era aluno regular da USP. Foi um período tão gostoso, Roberto, que eu trabalhava já com tradução. Eu tinha parado de dar aula por um tempo para poder me concentrar na pesquisa, né, que demandava bastante, né? Mas as traduções, eu continuei fazendo tradução técnica, né, que eu trabalhava já com isso, né? Comecei a estudar muito tradução literária, porque basicamente as disciplinas, né, os módulos que a gente fazia no mestrado era basicamente tradução literária, que era um campo também que eu desconhecia. Bem, aí eu tinha a bolsa da FAPESP, e o que acontecia aqui paralelamente? Eu continuava trabalhando com a fábrica, e a Splice, em Sorocaba, começou a sediar algumas empresas que iam começar a operar no Brasil na área de celular, porque era uma época que começou a dar o boom do celular, todo mundo começou a ter celular, né? E o celular começou a ter funcionalidades, como, por exemplo, a correio de voz. E esses equipamentos que lidavam com o correio de voz eram fornecidos por terceiros, a Vivo, né, no caso, né? E aí eles me procuraram na Light Signal. Falaram, olha, a gente precisa de você fazer tradução para treinamentos. Então, viria o engenheiro das empresas que forneciam equipamento para os engenheiros da Vivo. Poxa, Roberto, foi tão legal, porque foi uma época tão boa que quando eu tinha livre, eu ficava na USP pesquisando e trabalhando com mestrado. E quando eu estava trabalhando, eu viajava, ia para Brasília, para São Paulo, para Curitiba, para Belo Horizonte, dando os cursos. Só que esses cursos muitas vezes eram repetidos. O que aconteceu? Chegou uma época que não tinha necessidade o engenheiro só estava me acompanhando. Eu comecei a dar o curso dos equipamentos para os engenheiros da Vivo, porque eu já comecei a entender todo o equipamento. O curso era repetido, eu já sabia até a sequência das apostilas e tudo mais, né? E uma das empresas que era a que mais me contratava, a Converse, lá em Boston, ela disse para mim, olha, nós vamos querer te contratar como um instrutor. Falei, poxa, mas não sou da área. De novo a engenharia, tá vendo? A engenharia passando do meu lado, tirando fina de mim de novo, né? Falei, mas eu não sou da área de eletrônica. Falei, não, mas você tem didática, você já trabalha, você já sabe lecionar, é isso que a gente precisa. Você já conhece
bem essa parte do equipamento. É tudo que a gente precisa. Você tem todos os... Bem, em resumo, Roberto, eu acabei meu mestrado, transformei, então... O John falou, não, a gente vai analisar só trechos do manuscrito. E seria realmente, né, o ponto interessante, tradutologicamente falando, seria analisar trechos da tradução, da proposta de tradução que eu fazia. Eu falei, John, mas vamos trabalhar com isso, você me ajuda, por favor? Eu não teria pessoa no planeta melhor do que o John para me ensinar. Porque o John, ele é especialista em Shakespeare, nesse linguajar mais rebuscado e antigo do inglês, né? Bem, ele me ajudou, ele me ajudou com a tradução, uma ajuda, assim, não tenho nem como agradecê-lo até hoje por essa tradução, da gente conseguir deixar algo tão fiel no português, mantendo aquele espírito de um pirata, nem pirata é a palavra errada, é corsário, né? Que ele tinha carta de corso para poder atacar as naus espanholas e portuguesas, e como ele se estabeleceu aqui em Santos, né? Que ele chegou na noite de Natal, foi uma coisa inacreditável, prendeu todo mundo na igreja, né? Aí quem quiser saber mais tem que ir atrás do livro. Tem que ler livro, Tem que ler o livro, porque ele está emocionante. Aí, Roberto, eu comecei, então, a trabalhar, estava trabalhando direto com essa empresa, eu fui para Boston. Mas você sabe que, poxa, Roberto, não era a hora de eu sair do Brasil, porque minha vida estava muito boa aqui, eu estava gostando muito de trabalhar com eles, mas qual que era a ideia deles? Eu ser o instrutor de toda a América Latina. Isso já era 2001, foi 2001. Bem, de qualquer forma, eu fiquei uma semana em Boston, eu acabei conhecendo todo o equipamento, o que faltava, eles falaram assim, agora, a sua última, o passo para você ser contratado por nós, o salário é excelente, mas aí um engenheiro, que era muito amigo meu, o Joe, falou assim, Paulo, o trabalho é uma delícia, os primeiros 2 meses, você viaja, você conhece gente, você está para lá e para cá, mas chega no 3º mês, você começa a ter uma vontade de ter um lugar, você não tem mais lugar, você vai viver em hotel. Isso já falei, poxa vida, não era a hora, eu não queria estar, eu queria estar na minha base. Era recente, tinha chegado da Inglaterra, não fazia muitos anos, não era a hora. Mas eu pensei, não, mas profissionalmente é muito bom eu ter essa experiência. Não preciso ficar pro resto da vida, mas vai ser uma experiência boa eu me mudar para Boston e viajar a América Latina. Mas ainda com aquela dor no coração de não querer sair. Aí, Roberto, em 2001, eu estava já... qual era o teste final? Eu teria que dar uma aula para eles de qualquer coisa, por meia hora, para ser aprovado finalmente pela comissão. Eram 18 engenheiros. Eu podia escolher o tema. Falei, poxa, vou dar aula de quê para eles? Sabe o que eu escolhi? Os equipamentos dele. Eu dei uma aula de equipamentos deles para os próprios engenheiros que criaram o equipamento. Falei, era isso que eu ia fazer, né? A minha profissão seria essa. Bem, fui aprovado, está tudo certo. Roberto, olha como que é o destino, né? Caíram as torres em 2001, em setembro. Eu estava prestes a ser contratado, caíram as torres, aconteceu aquela bagunça, eles não podiam mais contratar ninguém de fora. A minha contratação ficou suspensa. Foi uma decepção, mas mais do que decepção, foi um grande alívio, Roberto. Porque eu sabia que eu ia continuar trabalhando com eles aqui, e esporadicamente, como eu fazia. E foi o que aconteceu. Eu continuei trabalhando com eles, né? Eu ajudei na implantação de sistemas de correio de voz, praticamente em todos os equipamentos da Vivo do Brasil. Porque os cursos, quando eram muita gente do Nordeste, Norte, ficava baseado em Brasília. Eu fui para Brasília umas 2, 3 vezes, né? E em São Paulo, principalmente. E a gente implantou a Vivo, né? Assim, umas coisas que tá por... Eu conheci... É uma coisa muito inacreditável, cara. Você vê o equipamento, ele é do tamanho de uma geladeira, mais ou menos, e lá tem recado de voz, tinha recado de voz de 4 milhões de pessoas. É uma coisa muito maluca. É uma coisinha... Falei, nossa, tem recados aqui de 4 milhões de pessoas. Estava lá na minha frente, né? Até a central era no Tatuapé, lá em São Paulo. É um prédio grande que a Vivo tinha na época, e que eu falei para você, era o boom Aí, Roberto, eu adquiri outra habilidade, fazer tradução simultânea. E isso não existia em Sorocaba na época. Então, sempre que tinha tradução simultânea, aqui na cidade, ele sempre me contatavam.
Eu lembro que tinha dia que eu trabalhava numa fábrica de trator, no outro eu ia trabalhar numa fábrica de colchão, outro ia dar um treinamento de marketing para uma empresa de molas. Sabe, assim, eu comecei a ter um conhecimento que eu tinha que estudar. Uhum. Na Uniso, eu fui tradutor de um simpósio sobre cogumelo. Sei. Então, assim, era uma aventura. Cada hora era um tema diferente, dos mais diversos possíveis, né? E aí foi quando a Unip se instalou em Sorocaba e a CEUNSP precisava de professor com mestrado. Também era raro você encontrar na área de língua inglesa, né? E eu lembro que eu comecei o curso de inglês, de língua inglesa, de letras, aqui na Unip. Eu fui um dos primeiros professores dentro do quadro, né? E comecei a trabalhar na CEUNSP. E foi você, assim, talvez você nem lembre, foi você que me avisou que teria concurso na Uniso. Eu não sei onde, não lembro agora quando nós nos encontramos, se você me ligou, mas não lembro. Você que me avisou, porque eu tinha dado uma palestra na Uniso pouco tempo antes sobre o Cavendish. Você lembra disso? Foi uma palestra lotada, foi muito divertida. Eu lembro que tinha aluno que falou assim: mas ele é ladrão, ladrão que rouba de ladrão, 100 anos de perdão. Eu lembro super bem disso, né? De alguém fazer uma observação dessa, porque os espanhóis roubavam na América Latina e a Lélia roubava. Então, ela tinha, né? Então, foi logo depois que você me avisou do concurso que eu fiz o concurso e comecei em 2002 na Uniso. Né? E aí eu estou até então, né, nesse lugar que a gente gosta tanto, né, que está passando por tanta transformação e a gente participando junto com isso, né? Sim. Um dia, Roberto, então agora então para continuar, né, a parte da minha parte acadêmica. Agora, você não vai voltar no Cavendish, né? Eu quero só Não, uma não. pergunta, para daí você falar. Um dia, mas, então a gente falou aí, mas eu quero só que você conte, né? Como que foi o seu processo de transformação da dissertação de mestrado no livro? Como que, Ah, como que surgiu a ideia? Se foi sugestão de alguém? E qual foi o olha, processo de eu já começar? pensava, eu pensava em ter isso uma versão editorial comercial já desde o começo, na verdade. Por isso que o John em trabalhar com trecho, falei, não, John, vamos fazer inteirinho. Isso precisa chegar ao grande público, né? O John concordou, me ajudou. Eu fiz a edição, eu fiz uma pequena, claro, a diferença da dissertação é que não tem a parte teórica, né? Porque não é de interesse do público, né? Então eu fiz uma pequena introdução histórica, você fez a apresentação para mim, você escreveu uma apresentação muito legal, e depois eu fiz uma versão lado a lado. Então a pessoa abre o livro, o e-book não, né? O e-book tem toda a tradução, depois tem a parte em inglês. Mas no livro impresso, ou quem tem interesse em acompanhar o inglês, né, que é muito peculiar, né, o inglês é o Middle English, né, é o inglês da transição, é um early modern English, na verdade, é um pré-inglês moderno, está na transição entre o inglês moderno e o inglês médio, né, o Middle English. E tem umas coisas muito interessantes aí, de interesse linguístico mesmo, não só histórico. Mas eu pensei que para uma versão comercial, o interesse é basicamente histórico mesmo, né? Então eu fiz uma introdução histórica e ponho ele lado a lado. Basicamente é Entendi. isso. Tá. Né? Mais para saber esse processo. Então, mas na verdade, quando o Paulo pediu, né, como você pediu para fazer a abertura, eu não tinha tempo, né? Eu estava envolvido lá com a reitoria, era uma loucura. Então, eu falei, bom, para eu conseguir ler o livro e fazer a abertura, eu tenho que sair de Sorocaba, porque aqui eu não consigo, né? O dia a dia, as pessoas, a inter-relação. Aí estava chegando um feriado. Aí eu liguei para um amigo meu, que tinha uma casa lá em Juqueí, e sim, sem pensar duas vezes, fui embora para Juqueí, mas nem sabia direito o que tinha no livro, né? Você tinha falado para mim mais ou menos. Aí, quando eu chego, estou lendo a história, e eu começo a falar, mas espera um pouquinho, eu estou no local, né, que ocorreu tudo isso, né? Eu fiquei assim abismado. Aí o que eu fiz? Eu quis ir até Ilhabela, porque eu estava em Juqueíva e São Sebastião, né? Aí eu falei, eu quero passar para Ilhabela, porque eu quero ficar nesses locais. Eu fui, vi lá os canhões, tudo, atravessei. E pergunte, eu fui na pracinha e tinha um bar Cavendish. Eu falei, não acredito.
Aí eu cheguei, perguntei para as mocinhas se elas sabiam, não sabiam. Aí elas falaram, mas tem uma moça aqui da prefeitura que ela sabe tudo sobre a Camille. Aí que eu fui lá conversar com ela e contei de você e contei do livro, e mostrei para ela. Ela ficou entusiasmada. Daí você prometeu fazer uma palestra lá, mas lá acho que você não fez, mas você fez em Santos, né? A respeito. Sim, Então, foi mas foi bom. Em Santos, eu dei um curso, eu comecei a dar todas as curso? férias, eu dava um curso de pirataria. Sim, Então, achei um curso de genial isso. pirataria lá no Engenho dos Erasmus. Eu É, comecei com palestras periódicas, e sempre com casa cheia, porque os santistas são muito interessados. E é. depois qual é o nome dele mesmo? Poxa, é um cara super gente boa, Rodrigo, acho que era Rodrigo o nome. Ele falou: ó, venha dar um curso de pirataria no Brasil. E era um curso de 2 fins de semana. Era muito legal, muito legal. Foi uma experiência muito interessante você contar para Santista a história da cidade deles. É, E eu não fantástico. né? É, agora é importante ir para Ilhabela também contar isso daí. Sim, Bom, é. então, e foi muito prazeroso ler, né? Foi uma leveza, esse livrinho é uma delícia de ler também, é uma leveza, assim, rapidinho. E acabei escrevendo na fila, né? Na fila da balsa, porque na hora de sair eu não conseguia sair da ilha, porque estava cheio de gente, né? Imagine, final de feriado. Então, É. acabei no carro, dentro do carro, fui escrevendo, foi uma maior delícia. Então, agora você começou a falar assim, um dia, então continua agora, um dia. Um dia, os sinais da vida, que eu falei, os sinais do universo. Eu estou com um amigo meu, Paulo Otton, ele mora lá em Araçoiabinha. E o Paulo, nem lembro, não lembro como a gente chegou na conversa, falou: ah, eu moro lá e meu amigo Evandro, que é o caseiro num sítio tal, ele conhece uma trilha por dentro do Morro de Ipanema. A gente sempre gostava de explorar isso, né? Ele conhece tudo lá dentro, ele é mateiro, ele sabe tudo. A gente vai passar por um espaço, a gente vai entrar dentro da mata de Ipanema, não sem precisar entrar por dentro, a gente passa pela cerca. Falei, opa, vamos explorar, né? Aquela floresta maravilhosa, né? E ele foi, o Evandro, um cara super gente boa, um cara super simples, era o caseiro de um sítio, uma pessoa, nossa, espetacular. Ele foi nos levando, a gente foi andando pelas trilhas, e uma hora ele falou assim: olha, aqui o Adolfo Frioli, não, foi depois que entrou o Adolfo, eu encontrei uma peça de pedra, quando eu levei para o Adolfo, que o Adolfo também era vizinho do Paulo, o Adolfo Frioli, acho que o Adolfo mora até hoje lá, acredito que sim, né? Ele me disse que era uma machadinha indígena. Falei, ô louco, uma machadinha indígena achasse no meio de um caminho? Falou, Falei, Paulo, a gente fez um caminho, foi uma delícia, a gente passeou, a gente andou por toda a mata. Quando a gente voltou, a mulher do Evandro fez para a gente uma comida caipira deliciosa. Foi um dia delicioso. Falei, Paulo, antes de eu ir embora, voltar para Sorocaba, vamos tomar um café com o Adolfo, e eu quero perguntar dessa machadinha, porque ele só falou, não tinha visto. Eu fui na casa do Adolfo, o Adolfo super simpático, gente boa, ele mostrou o acervo dele. O Adolfo é a história da cidade em forma humana, né, Roberto? O Sim. Adolfo Frioli é uma coisa inacreditável. A Para casa quem não dele. sabe, o Adolfo Frioli é um grande historiador sorocabano, tá bem? Continuando. O Adolfo nos recebeu. A pedra que o Evandro arranjou, vem aqui ver. Nossa, Roberto, era uma peça única, talhada nas pontas. Eu pensei numa machadinha que tivesse mais elaborada. Não, é só fosse mais elaborada. É uma peça só. E eles usavam, né, para quebrar, lascar, né? Falei, nossa, quero saber que índios viviam aqui. Comecei a pesquisar índio e cheguei no Anchieta, né? Mas claro que o Anchieta não tinha nada a ver com isso, mas sim com a catequização. E eu tinha acabado o mestrado, né? Comecei a ler um pouco mais as obras, aprofundar mais a história do Anchieta. E eu pensei, poxa, o que ele fez para poder catequizar em Tupi? Né? Foi aí que eu comecei a analisar os textos dele, comparando português com Tupi, sem saber Tupi. Falei, não, vou fazer um curso de Tupi. Aí eu fui estudar Tupi com o Eduardo Navarro, o maior tupinólogo do Brasil, acho que deve ser o único lugar que tem a curso de Tupi, é na USP, né? Conversando com o Navarro, falei, olha esse artigo que eu escrevi. E o Navarro simplesmente deu um foco exatamente na tradução, nesse artigo. De como era difícil você achar equivalentes, né, na língua espanhola ou portuguesa, no tupi. E eu falei, nossa, isso merece um estudo mais aprofundado. Aí fui conversar com o John de novo. Falei, John, estou pensando em fazer isso. Falei, faça, vamos fazer doutorado. Bem,
para resumir, né? Eu fiz um ano de Tupi com o Eduardo e comecei a trabalhar com as traduções, com os textos do Anchieta e as dificuldades que ele tinha. Como é que você vai falar sábado, guardar o domingo? Índio não separava os dias, né? Não tinha nome para os dias. Como é que você falar não cair em tentação, que é um conceito tão de não índios, né? De ocidentais, né? De cristãos e tudo mais. E eu comecei a analisar esses problemas, esses óbices que o Anchieta teve. E aí rendeu a minha dissertação de mestrado. Mas, além disso, eu comecei a ter contato com a tribo no Jaraguá, uma tribo que é da região do Jaraguá, a tribo Guarani, querendo pesquisar mais, eles foram muito gente boa. Aí eu conheci a música dos Guaranis, fiquei encantado com os cânticos dos Guaranis, pensei, poxa, isso pode ser uma inspiração para mim escrever música eletrônica misturando a coisa mais étnica, né? Que até um tempo atrás é chamado de world music, né? E por que não world music com a arte nossa, a arte nossa do Brasil, genuinamente brasileira, né? A música indígena, consegui várias gravações da FUNAI. Bem, em resumo, me rendeu um CD. Quando eu acabei meu doutorado, eu também gravei um CD que eu tinha composto as músicas, que foi com um pessoal espetacular. São meus irmãos musicais lá de Jundiaí, o Maurício, o Pigo, que me ajudaram. Eu saí com o CD Terra Sem Mal. Terra Sem Mal é o paraíso para os índios, né? Maurício, do quê? Maurício Borelli e o Pigo Breiner, eles são da banda Raízes Rasta, uma banda de reggae. Eu chamei um pessoal da banda de reggae e tinha uns outros músicos, meus amigos aqui, o Adriano, o Ney, o Adriano, o Ney e o Andrezinho, né? São 3 irmãos que faziam a cozinha, que era baixo, bateria, guitarra, músicos espetaculares que a gente tem aqui em Sorocaba. E com o Maurício, que me ajudou a produzir, que é tecladista também de Jundiaí, e o Pigo fez o vocal, né? Ele tem uma Muito voz bem. espetacular. Bem, E quem quiser ver, assistir, né, o Terra Sem Mal, você consegue achar no YouTube, tá? É de 2005. Só jogar lá Terra Sem Mal, Paulo Edson, e aparece já. E aí surgiu esse livro também dessa pesquisa, tá? Quer dizer, livro, né, literatura e música. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você, aqui dentro do livro, tem um dos capítulos que ele trata de teatro, né? Que são os autos, né? Sim. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre o teatro, catequização do... Nossa, eu acho que a coisa mais sincrética que existe dentro da obra do Anchieta são os teatros. Ele põe Anhangá ao lado da Virgem Maria, aí tem hora que aparece o São Tomé, aí aparece o Tupã, depois vem os soldados romanos, tudo na mesma peça. Tudo na mesma peça. E toda a peça encenada, algumas delas são trilingües, né? Algumas das peças estão em espanhol, em português e tupi, mas boa parte das peças estão em tupi. É uma coisa muito, muito, muito maluca, né? Se você pensar, você pôr acho que é o resumo do sincretismo que o Anchieta faz, né? É isso que a minha tese foi essa. Ele criou uma outra seita. Ele acabou criando uma outra seita pelo fato de ele não estar se apropriar dessas entidades sobrenaturais dos índios e as entidades sobrenaturais cristãs, né? E ele acaba colocando todo mundo no mesmo palco, né? E sempre com o dogma por trás, o dogma cristão, né? Por trás disso aí. É algo que, na verdade, é uma outra seita, Roberto, que ele criou. E essa outra seita, basicamente, o que eu digo, a outra seita foi criada através de quê? Da tradução ou da dificuldade ou da impossibilidade da tradução. Essa terceira seita é criada assim. É a minha tese. Sei. Muito legal isso, né? E a intenção dele, utilizando o teatro? A intenção era pedagógica, né? Era pedagógica em termos de você catequizar o índio e tornar o índio cristão. Só que, Roberto, eu tive uma aula com um professor muito bom, o Agnello.
não estou lembrando o primeiro nome dele, lá em um dos módulos que eu fiz foi em História na USP, né? Que era exatamente sobre catequização. Claro que de um aspecto mais histórico, né? Ele fez um movimento assim, olha, você pode conscientizar o índio de todas as características do catolicismo, mas para você fazer isso virar fé, você tem que fazer isso. Então, você só tem um movimento assim, mas o movimento de virar, a fé não se ensina. Né? E o Anchieta, ele deixa nas entrelinhas essa decepção dele, de que ele conseguiu instruir, mas ele não conseguiu cativar, não conseguiu trazer o índio para dentro realmente do que é a fé cristã. Era um ensinamento que ficou muito na casca. Ele deixa em algumas cartas isso bem claro, sabe? O Anchieta diz isso, que tinha que ser um movimento não de fora para dentro, mas sim de dentro, né? Uma coisa que fosse se desenvolver dentro do índio. Mas o índio não. Mas você imagina a realidade que o índio vivia era uma coisa tão diversa do que, né, do que um europeu vivia, né? O não índio vivia. Era basicamente coisas irreconciliáveis. Né? Foi talvez isso que tornou uma missão tão árdua e de certa forma, infrutífera. Né? Infrutífera. Nós vamos dar uma pausa de novo, né? Fazer o quê? Né? Tem que dar umas pausas. E depois o Paulo vai falar a respeito do Cáucaso, né? Que é a Crônicas do Cáucaso, e depois as regras do dragão. Tá? Então, na verdade, nós temos o quarto e o último bloco agora, e ele vai ter que sintetizar, porque tem muita história para contar ainda, né? Mas ele vai acabar deixando num bloco e para nós fecharmos esta conversa tão agradável com o Paulo Edson. Então, até daqui a pouco. Obrigado.